Olá, tudo bem? Bom, essa é uma aula de reforço para minhas turmas dos sextos anos com o tema volume. Nós já vimos esse tema em sala de aula, nós sabemos o que é o volume, nós já aprendemos a calcular o volume, já vimos unidades de volume. E agora vamos fazer esse pequeno vídeo de uma revisão, certo? Então, o que é o volume? O que nós vimos em sala de aula sobre o que é o volume? Bom, nós vimos que o volume é o tamanho do lugar ocupado por um corpo no espaço. Ou seja, o volume, a definição correta, o volume é a extensão do espaço ocupado por um corpo. Ou em outras palavras, como eu disse antes, é o tamanho do lugar ocupado por um corpo no espaço, ou seja, todo corpo ocupa um lugar no espaço. Então, o volume é a medida desse lugar que o corpo ocupa no espaço, ok? Então, podemos medir o volume? Claro que sim, nós vimos isso também em sala de aula, que podemos medir o volume de um corpo. Certo? Tem volume, tem corpo de vários formatos e nós começamos pelos formatos mais fáceis, que é o cubo ou um paralelepípedo, certo? Então, esses formatos é o que nós medimos em sala de aula, calculamos e nesse vídeo também vai ser a mesma coisa, porque no começo dos nossos estudos é isso que nós vamos fazer, tá bom? Vamos começar pelo mais fácil, tá bom? Então, como nós vimos na sala de aula, a unidade de medida padrão adotada pelo Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, ou seja, o Sistema Internacional de Unidades é o órgão que padroniza todas as medidas, todas as unidades de medidas que nós conhecemos, certo? Então, como a gente viu, o SI padroniza, ou seja, adota como unidade de medida padrão para medir ou expressar volumes o metro cúbico, que a gente nota aqui por m elevado ao cubo. A gente já viu isso também em sala de aula, tá bom? Então, como vimos, a unidade adequada para medir volumes é o metro cúbico, mas podemos usar outras unidades também, certo? O metro cúbico a gente pode usar para medir um cubo desse, por exemplo, uma caixinha dessa. A gente usa a equação fornecendo a medida do comprimento, a medida da largura e a medida da altura. Ou também nós podemos usar a própria caixinha como unidade de medida, como vocês podem ver aqui nesse exemplo. Nós temos um empilhamento aqui, ou seja, nós temos um empilhamento com várias caixinhas e vamos usar essa caixinha como unidade de medida para calcular o volume desse empilhamento, tá bom? Então, nós podemos fazer isso de duas maneiras. Nós podemos contar cada uma dessas caixinhas ou então podemos usar a equação para calcular esse volume. Vamos fazer os dois modos, certo? Então, primeiro vamos fazer contando cada caixinha dessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, certo? Se nós temos 20 desse lado também, atrás, como é igualzinho, a da frente temos mais 20. Então, o volume desse empilhamento no total será de 40 caixas, tá bom? Ok? Agora nós podemos também usar a equação
para calcular o volume desse empilhamento, certo? Então, veja, a fórmula, ou seja, a equação para a gente calcular o volume é essa aqui. O volume vai ser igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura, ou seja, é o produto do comprimento vezes a altura vezes a largura. E como a gente faz isso? O comprimento a gente conta, nós estamos usando, lembra? Nós estamos usando aqui como unidade de medida a caixinha, bom? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos contar quantas caixinhas temos aqui no comprimento, 1, 2, 3, 4. Quantas caixinhas temos aqui na largura, 1, 2. E quantas caixinhas temos na altura, 1, 2, 3, 4, 5. E vamos substituir ela aqui na fórmula, certo? Ó, o comprimento, 1, 2, 3, 4. A largura, 1, 2. E a altura, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, nós substituímos os números na fórmula, ou seja, na equação. Agora vamos fazer os cálculos, tá bom? Então, 4 vezes 2 é 8, certo? Agora multiplicamos 8 pelo terceiro número, que é o 5. 8 vezes 5, 40. Então achamos que o volume desse cubo, como a gente calculou contando as caixinhas, também usando a equação, nós achamos que o volume desse cubo é de 40 caixas, tá bom? Ok, vamos continuar. Esse empilhamento que nós vimos anteriormente é um empilhamento simples, que ele tem apenas um volume, ou seja, o volume que está na frente, as caixinhas, é igual ao volume que está atrás. Mas quando o empilhamento tem mais de um volume, que é esse caso aqui, veja, que aqui nós temos esse empilhamento de trás, que é diferente desse empilhamento. As caixinhas estão arrumadas de forma diferente. Bom, a parte de trás contém mais caixinhas que a parte da frente, ou seja, nós temos aqui dois empilhamentos diferentes. E o volume do empilhamento total, desse empilhamento, vai ser a soma do volume desse empilhamento de trás mais esse empilhamento da frente. Nós estamos usando ainda a caixinha como unidade de volume aqui. E podemos calcular de duas formas. Nós vamos fazer as duas formas para que vocês possam entender. Caso vocês não entendam, voltam o vídeo, vê de novo até compreender, tá bom? Veja, nós podemos fazer da mesma forma. A primeira nós vamos contar os dois volumes separadamente e vamos somar no final e obter o volume do empilhamento total. Da outra forma, nós vamos usar a equação e vamos calcular cada volume desse separadamente e depois somar os dois no final para obter o volume total, certo? Vamos então calcular o volume aqui da frente. Veja, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? No volume desse empilhamento da frente, nós temos um volume de 10 caixas, ou seja, temos 10 caixinhas empilhadas uma em cima da outra. O volume de trás, o empilhamento de trás, é diferente. Veja que nós temos aqui, ó. Vamos começar aqui por cima. 1, 2, 3, 4. Cada camada dessa tem 4 caixinhas, certo? Se nós temos aqui 4 caixinhas, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. Ou seja, o
empilhamento de trás, o volume dele é de 20 caixas dessa aqui. Então, se nós temos 20 caixas aqui, mais 10 caixas aqui, o volume total desse empilhamento é de 10 mais 20, 30 caixas, ok? Agora nós vamos usar a equação para calcular o volume total. Nós aprendemos já, né? Podemos contar e podemos usar a equação. Veja, como eu disse antes, esse empilhamento total ele tem dois volumes. Tem o volume de trás, que nós podemos chamar de volume 2, e temos o volume da frente, que nós podemos chamar de volume 1, certo? Então, o volume 1 mais o volume 2 é igual ao volume total, tá bom? Então, para calcular cada volume desse separadamente, nós vamos usar a equação do volume, ou a fórmula do volume, como vocês queiram chamar. O correto é chamar a equação, porque isso é uma equação, é uma igualdade, tá bom? Ok? Então, vamos calcular primeiro o volume 2, tá bom? O volume 2, certo? Nós vamos pegar a equação, comprimento, largura e altura, e vamos substituir aqui os valores. Veja, o comprimento, qual é o comprimento desse volume aqui? Nós podemos ver aqui por cima, o comprimento é 1, 2, 3, 4 caixinhas. Substituímos aqui na fórmula ou na equação, onde tem a letra C, que significa comprimento, nós colocamos o valor desse comprimento, que é 4, certo? Qual é a largura? A largura desse volume é apenas uma caixa aqui, tá bom? Então nós colocamos uma caixa. E qual é a altura desse empilhamento? 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas, tá bom? Colocamos 5 caixinhas aqui. Então, usando a fórmula, substituindo o comprimento pelo o valor, quantidade de caixa 4, a largura pelo valor só temos uma caixinha de largura, e a altura nós temos 5 caixinhas. Então, fazendo essa conta aqui, ó, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5 é igual a 20 caixinhas, é o que a gente achou também contando, tá bom? Lembram que a gente contou aqui e achou 20 caixas, certo? Então vamos calcular agora o volume 1, usando a equação. Veja, onde for o comprimento, a gente coloca o valor do comprimento. Aqui nós temos 2 caixinhas de comprimento, nós temos apenas uma caixinha aqui de largura, certo? E nós temos 5 caixas de altura nesse empilhamento. Então, fazendo esse produto, nós temos 2 vezes 1, 2, 2 vezes 5, 10 caixas, é o que a gente pode contar aqui, que a gente contou no cálculo anterior, tá bom? Então, nós temos aqui o volume 1, 10 caixas, e o volume 2, 20 caixas. Agora vamos calcular então o volume total. Como eu disse, volume 1, 10 caixas, volume 2, 20 caixas. O volume total vai ser a soma desse volume da frente, que é o volume 1, mais o volume de trás, que é o volume 2. O volume 1, 10 caixas, e o volume 2, 20 caixas. 10 mais 20 igual a 30 caixas, que é o valor que a gente calculou anteriormente, contando cada volume separadamente, certo? Então, se cair em uma prova um volume desse tipo aqui, você conta primeiro as duas partes separadamente, porque vocês têm aqui, olha, 2 empilhamentos diferentes. Um tem mais caixinhas, o outro tem menos caixinhas. Conta separadamente os dois, depois soma, e vocês têm o resultado final. Ou então,
calcula separadamente cada volume, certo? O volume da frente, o volume de trás, depois soma os dois volumes para obter o volume total. Bom, a importância da gente aprender a usar a equação para o cálculo do volume é que todo volume não vai ser possível contar as caixinhas, certo? Porque a unidade padrão para medir volumes é o metro cúbico e às vezes não vem caixinha, vem só as medidas, certo? Nós vamos mais à frente calcular, usar a equação para calcular usando a medida, a unidade de medida padrão, certo? Ou um dos seus submúltiplos. Uma outra vantagem da gente aprender a usar a equação é essa aqui, olha. Veja, nós temos esse volume aqui. Nós temos uma infinidade de cubinhos aqui. Isso vai dar um trabalho danado para a gente contar cada cubinho desse separadamente. Usando a equação, né, basta a gente aplicar o que a gente aprendeu. A gente conta largura, comprimento, altura e aplica na equação e faz os cálculos. Chega ao cálculo, o valor desse total de cubinhos o mais rápido possível. Ou seja, exemplo aqui, para facilitar os cálculos usamos a equação para calcular o volume desse cubo. Como eu disse, dá muito trabalho a gente contar um por um esses cubinhos, tá bom? Então, vamos usar a equação para calcular o volume desse cubo. Ou seja, veja, a equação, o volume é igual ao comprimento vezes largura vezes altura. Qual é o comprimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10. Colocamos no lugar do comprimento 10. A largura também nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubinhos, 10 quadradinhos, né? No caso não é o cubinho, quadradinho, certo? E a altura? A altura também nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubinhos, 10 quadradinhos, tá bom? Então, agora é só fazer as contas, veja. A gente já achou aqui, nós vemos que 10 vezes 10 é igual a 100 e temos que multiplicar o resultado desse produto pelo último, 10 vezes 10, 100 vezes 10, certo? Então, montamos aqui uma multiplicação simples, nós vemos que qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Então, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1 também é 0, ok? Então, continuando, veja, vamos multiplicar agora o número 1 pela linha de cima e colocar o resultado aqui abaixo da segunda coluna. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. E por fim, a gente soma para achar o resultado. Veja, 0 mais 0, 0, 0 mais 0 é 0, e 0 mais 0 é 0, 0 mais 1, 0, tá bom? Ou seja, 0, 0, 0 e 1. Então, o resultado aqui, 100 vezes 10 é igual a 1000. Voltando para a nossa equação, então 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000 cubinhos, certo? Esse cubo todo aqui tem 1000 cubinhos. Ia dar um trabalho danado para a gente contar isso um a um. Então, para você ver aí a importância da gente saber usar a equação para calcular o volume, ok? Bom, como eu disse a vocês, nem sempre os cálculos, nem sempre não, a maioria das vezes os cálculos não vêm em forma de cubinhos. Esses cubinhos ou a caixinha é uma ilustração para a gente ir se familiarizando com
o cálculo de volumes, para vocês entenderem o que é um volume, tá bom? Mas a forma correta da gente medir o volume é essa aqui, ó. Veja, nós temos aqui um paralelepípedo ou uma forma quadrada, também fosse um cubo aqui, ia ter as três medidas. Nós temos o comprimento em medidas, nós estamos usando aqui um submúltiplo do metro cúbico, que é a unidade padrão, certo? Que é o centímetro. Desculpem, nós estamos usando aqui um submúltiplo do metro, que é o centímetro. Bom, nós temos aqui o comprimento em centímetros, que é um submúltiplo do metro, não do metro cúbico, um centímetro do metro. Nós temos aqui o comprimento, né? 7,5 centímetros. Nós temos aqui a largura 5 centímetros. E nós temos aqui a altura 3 centímetros. E nós vamos usar aqui a equação para calcular o volume desse cubo. Veja que aqui nós não temos mais as divisõezinhas de cubinhos aqui. Como padrão, sempre vocês vão ter as medidas e vão calcular o valor na unidade de medida padrão, ok? Então, vamos usar a unidade de medida padrão e a equação para calcular esse volume. Onde é o comprimento, nós vamos colocar aqui a medida desse comprimento, tá bom? Bom, então, onde tem aqui o comprimento, nós substituímos pela medida do comprimento, 7,5 centímetros. Onde tem a largura, nós substituímos pela medida da largura, que é 5 centímetros. E onde tem aqui a altura, nós substituímos pelo valor da altura, que é 3 centímetros, tá bom? Então, usando a equação, volume é igual ao comprimento vezes largura vezes altura. E nós substituímos a medida 7,5 vezes 5 centímetros vezes 3 centímetros. Agora nós vamos fazer essas continhas, tá bom? Veja, 5 vezes 5, ou seja, montamos aqui a conta, né? A multiplicação, e vamos fazer 5 vezes 5 é 25, nós colocamos o 5 aqui e sobe 2 aqui para cima. Então, 5 vezes 7, 35, mais 2, 37, ok? Lembrando que aqui nós temos uma casa decimal, ou seja, nós temos uma vírgula, devemos contar essa vírgula aqui e colocar aqui no resultado final. Então, 7,5 vezes 5 é igual a 37,5. Nós temos aqui 37,5, temos que multiplicar pelo outro valor ainda, que é o 3. Então, 3 vezes 5, 3 vezes 5 é 15, nós colocamos o 5 aqui, sobe 1. 3 vezes 7, 21, mais 1, 22, colocamos os 2 aqui, sobe 2. E 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. Ok? Então, lembrando que aqui, mais uma vez, nós temos aqui uma casa decimal, ou seja, nós temos uma vírgula. Contamos essa vírgula aqui, temos uma casa, e no final aqui, nós colocamos essa vírgula. Também contamos uma casa e colocamos a vírgula. Então, o resultado de essa conta é 112,5. Agora, 112,5, porque lembrando que nós estamos trabalhando com unidades. Nós temos aqui, ó, centímetro vezes centímetro vezes centímetro, que é igual a centímetros cúbicos, certo? Temos um produto aqui de centímetro, poderia ser metro vezes metro, metro cúbico, mas nós estamos trabalhando com um submúltiplo do metro, que é o centímetro,
e achamos um submúltiplo do metro cúbico, que é o centímetro cúbico, pois centímetro vezes centímetro, centímetro cúbico, tá bom? Então o resultado final vai ser o volume desse paralelepípedo aqui, 112,5 centímetros cúbicos, certo? Usamos a fórmula, substituímos, 7,5 vezes 5, 37,5 vezes 3, 112,5 centímetros cúbicos. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Caso não tenham entendido, voltem o vídeo, vejam de novo, até compreenderem, né? Não é difícil, é fácil, tá bom? Basta prestar atenção, se dedicar. A matemática, vocês precisam de dedicação. Como tudo na vida, para a gente conseguir aprender alguma coisa, a gente tem que se dedicar, tá bom? Obrigado, bons estudos. E se puderem compartilhar com seus coleguinhas, também compartilhem, tá bom? Curtam.